Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo IEL Bahia em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. Hoje o nosso tema é a gestão de riscos de compliance, com enfoque para as empresas privadas. E contaremos com a apresentação de dois especialistas sobre gestão de riscos de compliance, o Bruno Ferola e o Newton Moreira. Sejam bem-vindos, Bruno e Newton. Muito obrigado, Tatiane, pela oportunidade. Gostaria de agradecer também ao convite do IEL para participar com vocês de mais uma rodada de discussão, de fato, de um tema tão relevante quanto esse para o nosso empresariado brasileiro. Da mesma forma, agradeço, quero cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo, é um grande prazer estar aqui mais uma vez com a IEL Bahia, também conversando sobre esse importante tema, e é um prazer, Bruno, estar aqui contigo. Bruno Galvão Ferola, advogado, consultor, com especialização em compliance, mestrando em Direito Público, pela FGV em São Paulo, atuou em empresas nacionais, multinacionais, como Ambev, Telefônica, Brasil, PwC, e vários projetos de implantação de programas de compliance, com foco em acordo de leniência com autoridades nacionais, estrangeiras. O Bruno é sócio na PIB e especialista em compliance, como eu já disse. Então, Bruno, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, em conversar sobre esse importante tema, né? Esperamos que tenhamos aqui um bom debate, né? Uma boa conversa, tá bom? Então, também quero me apresentar. Eu me chamo Newton Stingassi Moreira, eu sou professor na BNT e sou consultor aqui na PIB. Eu sou mestre em administração de empresas, mestre em sistemas de informação, sou administrador de empresas, né, como formação acadêmica de graduação. Sou lead implementer em algumas normas, né, dentre elas a 27701, que é uma norma de sistema de gestão de privacidade, e com algumas experiências em projetos, em trabalhos, feitos com bastante êxito, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E espero aqui conversar com vocês, né, sobre esse importante tema. Então, sintam-se totalmente à vontade em conversar com a gente, em fazer perguntas. Esse é um assunto fantástico que está presente no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Obrigado. Vamos sim. Tati, você poderia colocar a nossa apresentação, por gentileza? A gente preparou aqui. Enquanto a Gleicimar põe aí a nossa apresentação, vamos só dar alguns recadinhos rapidinho. Pode ser, Bruno? Claro, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Antes de começarmos, só alguns lembretes. O IEL, em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance, o IGCP, vem realizando uma série de lives com temas relevantes para empresas e prefeituras. Nas semanas anteriores, já realizamos outras lives sobre gestão de riscos para prefeituras, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e todos os vídeos estão salvos e disponíveis na página do IEL Bahia no YouTube. Então, quem tiver interesse pode acessar, indicar os amigos, porque esse material aí é nosso e está disponível para ser consultado. Antes de vocês iniciarem a apresentação, eu vou me ausentar um pouco da tela, vou deixar vocês à vontade aí com o Bruno e com o Newton. Já percebemos aí com esse vasto currículo que tem muita coisa para aprender, mas eu estarei acompanhando o bate-papo durante toda a live. Fiquem bem à vontade para postar as dúvidas, comentários sobre o tema no nosso chat. Estarei aqui nos bastidores acompanhando e aprendendo junto com vocês. Uma excelente apresentação para você, Bruno, para você, Newton, e para todos que estão aqui agora nos assistindo. Muito obrigado, Tatiane. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje, esse é um tema que, particularmente falando, quando eu comecei a estudar gestão de riscos, eu achava muito técnico. Eu falava, isso não tem nada a ver com minha trajetória, eu sou advogado, o meu negócio é resolver problema, esse negócio de gestão de risco tem matriz, classificação, enfim.
Mas aí quando eu fui me aprofundando nos meus estudos, e isso o professor Newton que está aqui, ele pode me desmentir se for o caso, a gente vai entendendo que gestão de riscos, na verdade, é uma ferramenta para a gente solucionar problema. E gestão de riscos, no final do dia, é uma coisa inerente à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Você faz gestão de riscos assim que você acorda. Quando você vai ao banheiro, por exemplo, e escovar os dentes. Você está fazendo uma medida preventiva para não ter uma cárie, por exemplo. Ou quando você atravessa a rua e olha os dois lados, para um carro não te pegar. Tudo isso é gestão de risco. E por que não como fazer isso na nossa atividade profissional? Ainda mais a gente que trabalha em empresa, que é empresário, que lida com tomada de decisão a todo momento. Então, começando o nosso bate-papo de hoje, o professor Newton me apresentou gentilmente. Muito obrigado, professor Newton. Eu, como bem disse ele, tenho uma experiência corporativa e eu começo a minha exposição dizendo que eu fui criado em ambientes de alto conflito, né? Sempre com casos muito complexos, e a gente precisa se virar nos 30. E aqui eu já faço uma antecipação da nossa apresentação. Boa parte dos problemas que eu encontrei ou que eu trabalhei na minha carreira foi por ausência de medidas preventivas, foi por ausência de um cuidado maior no começo, que gerou, de fato, uma consequência muito grande para as pessoas consertarem lá na frente. Então, o nosso bate-papo de hoje, antes de entrar a fundo no que é gestão de risco, vamos dar um passinho para trás e falar um pouco sobre o que é gestão. Gestão nada mais é do que administrar, é o ato de gerir, a gerência, né? Eu costumo dizer que a gestão é você ter conhecimento do que acontece sobre o seu guarda-chuva. A gente utiliza muito essa expressão no dia a dia, porque nem todo gestor precisa ser um bom técnico. Você não precisa conhecer tecnicamente do seu processo a fundo. Você não precisa ser especialista naquela atividade, mas você precisa ter a gestão daquilo, você precisa ter o poder e o controle sobre o que acontece ali. Até para você tentar identificar alguns problemas antes que eles ocorram. E a gestão nada mais é também do que você dar transparência ao seu processo de governança. É uma atividade de governança no final do dia. É você utilizar de uma rotina de controles, processos, atividades, para que você consiga trabalhar de uma maneira mais calma, mais equilibrada. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas no meu primeiro cargo de gestão, eu sempre tive dificuldade em equilibrar os pratos naquela função. Porque a impressão que eu tinha é que eu trabalhava, horas a fio, até tarde da noite, enxugando gelo, e parecia que eu não tinha feito nada no meu dia. Por quê? Porque eu estava resolvendo o problema assim que ele aparecia. Alguns problemas a gente precisa agir de forma emergencial, por assim dizer. Mas se a gente tem uma boa gestão do nosso processo, não necessariamente. Se a gente entende a criticidade e a prioridade de cada um daqueles temas, a gente consegue se organizar e aí ter até um equilíbrio com a nossa vida pessoal e profissional. Eu sempre cresci com frases como: Bruno, quem é dono não tira férias. O cara que está ali no balcão não pode... É o olho do dono que engorda o gado, né? Frases como essa. E de fato sim, é o sentimento do dono. O sentimento do dono é uma arma preciosa para o empresário. Porque só quem é dono sente aquela dor de perder um contrato, da produção não estar legal. É o dono que sente a dor. E esse sentimento, ele é muito bom se acompanhado das ferramentas certas, porque mostra um comprometimento. E por que não usar a gestão do seu dia a dia, dos seus processos, como uma ferramenta para você conseguir melhores resultados? E aí, turma, quando eu falo em gestão, por que não falar em gestão de risco? E aqui eu peço licença para citar a ISO 31001, que define gestão de risco da seguinte forma: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Ou seja, todas as atividades e ações que acontecem dentro da nossa empresa têm um objetivo em comum, um fim, uma finalidade. E quando a gente fala de riscos, cada atividade tem um risco. Só que, turma, aqui fica o meu primeiro pedido para vocês. Entendam gestão de riscos como uma coisa boa.
Saber os riscos, saber os problemas é uma coisa maravilhosa. Isso ajuda muito a gente no dia a dia, saber os nossos problemas. Tem gente que não quer saber. Eu, particularmente aqui, presto serviço para alguns clientes que eles falam: Bruno, eu não quero saber de problema, só me traga soluções. É verdade, é muito bom trazer soluções, mas às vezes a gente precisa discutir os problemas. E fugir deles talvez não seja a melhor forma de resolvê-los. Então, é sempre importante, como empresário, como dono, e aí, turma, não é porque você é o dono da empresa, mas você pode ser o dono de uma atividade na empresa. Você pode ter a responsabilidade de uma atividade. Então você é responsável por aquilo e você vai ser cobrado por aquilo. Então é sempre importante, dentro daquele teu escopo de trabalho, você identificar, bom, onde pode dar problema aqui? Onde eu posso ser cobrado? Qual o risco da minha atividade? E como esse risco conversa com outras atividades? Essa parte mais introdutória, de fato, é um pouquinho mais didática, mas eu gostaria, se vocês pudessem levar uma frase do nosso bate-papo de hoje, que seja essa: gestão de riscos existe para que você tome melhores decisões. É a mesma coisa que você contratar uma pessoa para fazer uma obra na sua casa. Você procura saber quem é o profissional, o que pode dar errado. Poxa, mas você tem que abrir uma parede, será que não tem o risco de estourar um cano? Isso tudo é gestão de risco na sua cabeça. Então, porque se a gente faz isso na nossa vida pessoal e toma decisões pessoais, por que não também na vida profissional? E aqui eu trago alguns casos para ilustrar o que são gestão de riscos no final do dia. O primeiro caso, e aí eu trago um caso do nosso dia a dia, super recente. Essa notícia eu peguei hoje no UOL. Messi é apresentado como novo jogador do PSG. Felicidade enorme, ele disse. Mas, Bruno, você está trazendo um exemplo de futebol aqui no nosso bate-papo, né, sobre gestão de riscos. Pessoal, tudo é gestão de riscos, lembra isso. Lembra dessa frase. E o Messi, ele era o ídolo máximo no Barcelona. Ele ficou 20 e poucos anos lá, ele foi criado na Catalunha. E é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então o Messi saiu de um clube que ele era endeusado para um outro clube, que é o Paris Saint-Germain, o clube do Neymar. E por que isso? Porque durante um bom tempo o Messi tinha o contrato dele terminando, com prazo determinado. E o Barcelona não conseguiu renovar com ele. E a gestão de riscos dessa decisão de perder o maior craque, talvez não foi feita num tempo hábil. E aí, quando chegou próximo ao fim do contrato, de fato o Barcelona não tinha o valor que o Messi precisava para continuar no clube. A gente pode falar: Bruno, será que o Barcelona não fez a gestão de riscos do seu craque? Talvez. Ou talvez o Barcelona também fez uma gestão de riscos e chegou à conclusão que não vale a pena comprar o Messi nesse novo vínculo. Não vale a pena a gente pagar o que ele precisa. Está na hora da gente virar a página. Afinal de contas, o clube muitas vezes é maior que o jogador. Na verdade, sempre é maior que o jogador. Então o Barcelona tomou uma decisão com base em uma gestão de riscos financeiras, operacionais, de imagem. E agora o Messi foi para o PSG, que é o novo clube dele. Bom, agora voltando um pouco para a nossa realidade do dia a dia, eu trago um caso também muito recente, que foi o apagão do CNPq. Né? O CNPq, para quem não sabe, é um dos maiores institutos no Brasil, é um acervo vivo, né, de base de dados, de trabalhos acadêmicos, currículos acadêmicos. Eu, particularmente, que também dou aula em outros cursos, tinha meu currículo Lattes. Né? Eu, quando fui prestar admissão no mestrado da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, eles pediram meu currículo Lattes, ou seja, é um lugar oficial que a gente consegue consultar o trabalho acadêmico de muita gente. Turma, isso é um valor inestimável. É conhecimento, informação. Como a gente valora isso? Então, quando a gente lê uma notícia que a base de dados do CNPq teve um apagão, poxa, isso ocasiona um certo receio, né? Em toda a comunidade acadêmica e por que não brasileira e mundial? Porque todo mundo pode consultar. E quando a gente foi entrar um pouco mais a fundo no caso, né, lendo as notícias da época, foi verificado que faltou manutenção nos servidores, faltou manutenção de fato na infraestrutura, e por isso ocorreu um apagão, uma falha no sistema. E turma, manutenção,
revisão, monitoramento, tudo isso são ferramentas de gestão de riscos. Então, existia um risco de ocorrer um apagão, poderiam ter sido mapeados, mas não foi executado da maneira correta e ocorreu o apagão, pelo menos é o que se sabe até o momento. Mas aí eu trago um terceiro caso. Bom, a gente falou do Messi, que é um caso de negócio, perdemos o nosso craque. Falamos do CNPq, poxa, ocorreu um apagão, uma falha ali na infraestrutura, de fato, mas sem problemas, com nenhuma vítima fatal. E aqui eu trago um incêndio da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Turma, incêndio é um risco gravíssimo, é um atentado à vida muitas vezes, né? Então, quando a gente fala que uma gestão de riscos não foi bem feita e ocorreu um incêndio, um desastre nessa natureza, é porque, de fato, o assunto é muito emergente, é muito importante. Então, veja, por uma falha de gestão de riscos, poderia ter ocasionado uma vítima fatal, uma morte. Então, o assunto, ele transita tanto de um aspecto mais de negócio, até um aspecto de infraestrutura, até mesmo relacionado a uma vítima fatal, que graças a Deus não ocorreu na Cinemateca, mas também houve uma perda inestimável de conhecimento, de obras e etc., que as investigações ainda estão em curso. E aí aqui eu trago um quarto caso, para ilustrar para vocês que, apesar da gente ter, às vezes, assuntos muito graves que podem acontecer por uma ausência de gestão de riscos, a gente também gera oportunidades. E aqui eu trago o caso do Museu da Língua Portuguesa, que será reinaugurado em São Paulo. Há 5 anos atrás, novamente um incêndio no museu, também por uma ausência de gestão de riscos, uma ausência de cuidado ali com a infraestrutura. O museu pegou fogo. Ficou 5 anos fechado, em obras. Mas a reinauguração dele vai ser melhor, porque o museu foi ampliado, foi revisto, teve uma obra grande de infraestrutura e modernização do museu, e agora a cidade de São Paulo ganha um novo legado, um novo museu, que veio de uma tragédia, por uma ausência de gestão de riscos, mas depois que a gente identificou esse problema, foi elaborado um plano de ação para que o museu voltasse a funcionar e de uma melhor forma. Então, também gestão de riscos não é apenas por uma tomada de decisão, mas é também por uma observação e aproveitamento de oportunidades. Agora eu gostaria de convidar, por gentileza, o professor Newton, para falar um pouquinho sobre a parte mais técnica, né, da gestão de riscos. Claro, Bruno, com certeza. Fantástico esses exemplos, eles nos remetem a algumas reflexões, né? De um lado, você tem eventos que, puxa, seria improvável de acontecer na Cinemateca, naquela empresa, naquela outra empresa. Como assim? Né? Uma empresa tão atraente, tão legal, né? Que tem uma marca fantástica no mercado, credibilidade. Pois é, o evento ele não escolhe empresas, né? A questão é que qualquer tipo de empresa está exposta a determinados riscos. A questão é, o ser improvável e o provável de acontecer tem uma linha tênue aí, que divide uma coisa da outra. Então, por exemplo, qualquer empresa está exposta ao evento incêndio, não é verdade? Então, a questão não é improvável, é provável de acontecer. Mas se você tiver alguns cuidados que a gestão de riscos nos brinda, né? Nos dá de brinde quando nós fazemos e de maneira bastante efetiva, como manutenção preventiva, capacitação das pessoas, sermos preventivos, caso ocorra um incêndio, sermos reativos, sabemos o que fazer, como fazer. Hoje em dia, as organizações, nós temos pessoas com deficiência, né, física, de locomoção, visitantes que não sabem para onde ir, caso ocorra. Imaginem vocês um prédio comercial com 30 andares. Né, um visitante está lá, para onde ele vai? Ele não foi treinado naquele... Então, ter pessoas dedicadas a isso não é um conjunto, não é algo que se faz da noite para o dia. Então, por isso que a gestão de riscos, ela tem em seu bojo, ela traz é possível que você tenha um processo instituído, e por isso eu trago, então, agora, a conhecimento de todos, acho que talvez alguns aqui não conheçam, mas existem normas ISO que estruturam, que organizam um pouquinho melhor esse assunto. Um pouquinho não, bastante, tá?
nós sabemos que muitas organizações já utilizam normas ISO, como, por exemplo, essa que o Bruno apresentou, e que nós vamos conversar aqui com vocês hoje, né? Não falaremos de normas, e sim de gestão de riscos, mas a norma, ela ajuda a estruturar melhor esse assunto, né? A ISO 31000 é uma norma internacional, e vamos conversar sobre ela, né, nos próximos slides. E ela nos apresenta, de uma maneira muito tranquila, né, o que é risco. O que é risco, segundo a norma ISO. Então, claro, existem vários autores no mercado que conceituam riscos, mas existe um consenso mundial, segundo a ISO, de que risco é o efeito da incerteza dos objetivos. Risco não é uma medida de certeza, né? Nós não podemos afirmar que os eventos não irão acontecer, melhor dizendo, né? Não posso afirmar, mas caso eles ocorram, a sua empresa estará preparada. Por isso que, quando nós falamos em fazer uma gestão de riscos, contempla uma série de atividades, dentre elas, o mapeamento dos riscos. E isso, gente, pode ser feito de uma maneira muito fácil, muito simples. Não é preciso tanto formalismo. Claro, à medida em que vocês forem avançando no processo, forem encontrando, descrevendo, identificando riscos, é importante que estes estejam descritos em um local onde as pessoas que lá estão consigam saber exatamente o que pode acontecer naquele local, mas, fundamentalmente, o que devemos fazer para evitar que aquele evento se materialize e impacte, por exemplo, em algum determinado processo ou alcance ou atinja alguma pessoa. Então, de um lado, olhando sobre uma perspectiva de algo dar errado, né, que é o viés negativo, né, que é o viés de impedir o alcance nos objetivos, em algum objetivo que a sua empresa tenha, isso pode ser feito, como eu já disse, de uma forma muito tranquila. É possível reunir, por exemplo, a sua liderança, né, todos os líderes, gerentes, né, coordenadores, supervisores, como eles têm uma visão um pouquinho mais ampla de que quem está no operacional, quem está no dia a dia, na execução, é muito mais fácil para os líderes também começar a entender em que momento o processo pode parar, em que momento a informação pode ser comprometida, né, contra vazamento, né, ou seja, alguém pegar aquela informação altamente importante, uma informação de negócio, e ser compartilhada, ser copiada ou ser enviada para terceiros que não deveriam ter acesso. Então, tudo isso pode acontecer no dia a dia? Pode e acontece, mais do que a gente imagina, né? Nós temos que inserir dentro desse contexto, por exemplo, ataques de cyber, né, vindos da internet. A gestão de riscos, ela alcança esse tipo de conversa? Claro que sim. Então, a depender do tipo de negócio da sua empresa, é importante que o seu time, o time de liderança, né, toda a liderança envolvida, claro, cada uma dentro do seu escopo, mas a partir daí, depois, tendo um olhar de árvore, né, ou seja, olhando para os seus processos, né, o que pode fazer com que a informação seja comprometida, os recursos sejam comprometidos, e se isso acontece, ou se acontecer, impacta na operação, né? Numa fábrica, por exemplo, o que pode fazer com que a máquina pare? Falta de manutenção preventiva, ou o operador não vir trabalhar, não é isso? E nós não temos uma contingência, né? A produção vai ser prejudicada, né? A correia pode partir. Nós temos em quanto tempo nós trocamos uma correia, por exemplo? Tem que chamar uma empresa, demora no mínimo 2 horas. Ou seja, no final do dia você vai ter aí 4 horas de disponibilidade para um único evento. Então, é possível nos antecipar a isso? Então, esse exercício preventivo já está elevando o nível de maturidade do seu time, porque todos estarão pensando no único sentido, que é o de dar o melhor, para que aquele processo aconteça da melhor forma e entregue o melhor resultado. Então, a gestão de riscos, ela, de um lado, vai te remeter a uma reflexão dos eventos que te impedem de chegar, de alcançar o objetivo, né? O objetivo pode ser a produção do dia, o objetivo pode ser uma meta que foi estabelecida, por exemplo, num espaço de tempo X, alcançar um tal faturamento, meta de disponibilidade do ambiente. Então, estes eventos,
a identificação deles, como nós podemos tratar, como nós podemos exercer influência no sentido de impedir que eles ocorram, está embutida em uma atividade, isso é fazer gestão de riscos. Então, a gente não recomenda que você faça isso sozinho, o ideal é que você consiga convidar e fazer com que outras pessoas de outras áreas, até porque participem do processo, até porque o processo não está isolado, ele se conecta com outros processos de outras áreas da empresa. Então, é de fato um exercício fundamental, né, principalmente para quem está ocupando o cargo de liderança. E é lógico que quem está no operacional também conhece o dia a dia, sabe como as coisas podem acontecer, sabe como é possível interromper uma máquina. Ele está no operacional, ele conhece, ele sabe disso. Então é importante que ele também esteja nesse processo, que ele tenha voz para poder contribuir e cada vez mais trazer melhorias para o processo, né? Então a gestão de riscos, ela é quem faz, acaba percebendo o seu resultado. Por quê? Porque é uma reflexão que vai te antecipar a eventos futuros e que poderia trazer resultados negativos para o seu processo, para a sua empresa, não é verdade? Então, com esse conceito, né, de identificar as incertezas, o que pode impedir, impactar ou dificultar o alcance nos objetivos, é parte do processo da gestão de riscos. E para que ela serve? Obviamente, claro, para conhecer melhor o teu processo, saber onde nós estamos bem, onde não estamos bem também, o que precisamos fazer para que aquilo que nós não fazemos, ou o nosso ambiente está vulnerável, algum tipo de evento, né, ou exposto, a informação está exposta, aquela base de dados, né, não tem o controle adequado. Então, tudo isso nos permitirá ter esse vislumbre hoje, né, agora. Então, nunca aconteceu, tudo bem, que bom, mas a ideia da gestão de riscos é evitar administrar alguma coisa por sorte, né, que bom que nunca aconteceu. Mas nós temos aqui na mesa, e toda a liderança, isso foi um trabalho das pessoas, um trabalho em conjunto, né, de todos os eventos que podem acontecer e impactar na sua operação. E a partir de agora, a gente tem todo um trabalho para que, a partir de agora, daqui para frente, a gente consiga entender em que momento, em que situação, o nosso processo pode ser comprometido e, a partir daí, encontrar alternativas. Nós temos tempo para isso. Não tem nenhum evento, nenhum incidente acontecendo no momento. O ruim é quando acontece. A empresa entra em crise e não sabemos o que fazer. Então, esse processo, a gestão de riscos, ela pode ser um procedimento formal. Muito bem, quando a empresa desperta para isso, né, ela quer começar a fazer a gestão de riscos, nós recomendamos que esse processo, ele acompanhe algo que já exista, que já foi estabelecido, e no caso a ISO 31000 é um exemplo, tá bom? Essa é uma norma que pode ser seguida e vem sendo seguida por empresas que utilizam normas ISO 9001. Na versão 2015, a norma já pedia da qualidade, já pedia para que houvesse, então, um pensamento de risco. ISO 14001, gestão ambiental, se a sua empresa tem essa conotação de atender, né, os preceitos, requisitos do meio ambiente, também precisa fazer o mapeamento de risco. Então, notem que eu posso fazer de maneira informal? Posso, mas se eu fizer de maneira formalizada, documentar os riscos, para discutir com a gerência média, depois com o comitê executivo, né, da sua empresa, com os acionistas, com a auditoria que vem externa, ela vai perceber que a sua gestão de riscos, de fato, está sendo realizada e utilizada como base boas práticas internacionais, porque a ISO, ela é internacional, a mesma norma, claro, é usada no mundo inteiro. E ela tem essas etapas que nós estamos vendo do lado direito, que é a atividade de identificar riscos, né? Lá nós vamos entender onde eles acontecem, e, gente, não se sintam constrangidos no sentido de, puxa, eu não vou mostrar os riscos da minha área, né? Eu como gestor, como executivo de uma empresa, eu não vou mostrar, está tudo controlado, nós temos procedimentos, pessoas comprometidas, temos sistemas, né?
acho que não temos riscos aqui, né? Então, não é bem assim, tá certo? Então, a ideia da gestão de riscos é colocar os riscos em cima da mesa. Os riscos não podem mais estar embaixo do tapete, não é isso? As pessoas brincam por aí dizendo assim, mas é como se fosse. Então, cada vez mais, o tema risco precisa estar na pauta do executivo, dos gestores, e estes precisam conversar com seus liderados, porque na identificação, quem está na ponta, quem está no dia a dia, atendendo o cliente, atendendo o fornecedor, atendendo alguém da esfera pública, não é? Sabe das situações que podem acontecer, né? E trazer isso para dentro de casa para discutir e debater, de maneira que o processo possa acontecer de uma maneira bem tranquila, protegida, gerando evidências, o que é muito importante. Uma vez identificados os riscos, nós vamos avaliar esses riscos, vamos saber a magnitude deles, o quão provável ele é de acontecer, e se acontecer, quais seriam os impactos aí para a nossa empresa, né? A severidade, vamos classificar esse risco e vamos avaliá-lo dentro de alguns critérios. Esse risco é aceitável para a gente? Olha, nós convivemos com ele a vida toda. Tudo bem, ele nunca aconteceu, ele nunca se materializou? Não, nunca se materializou. Que ótimo, isso é sorte. Por quê? O passado não necessariamente determina o futuro, não é? Se eu tenho o nível de frequência de ocorrência desse evento, o nível de frequência é zero, frequência zero de ocorrência, não significa necessariamente que nunca irá acontecer, não é? Então, nunca aconteceu, não significa que nunca irá acontecer. São coisas completamente diferentes. Por isso, um dos propósitos da gestão de riscos é se antecipar a eventos futuros que podem te tirar do jogo, que podem fazer com que a concorrência consiga alcançar novos patamares devido à sua incapacidade, talvez, de absorver, ou talvez porque sofreu um incidente, e aí mostrou-se, os clientes perceberam que o seu ambiente está inseguro, né? Então, vamos agora, de imediato, começar já a trazer toda a liderança, a gerência, os gestores, né, quem está no operacional, para que juntos consigam identificar de uma maneira muito simples, tá, gente? O que pode acontecer, como pode acontecer, né, de que maneira, isso já aconteceu na empresa? Então, algo bastante simples, né? Começa-se simples e depois você vai ampliando a sua base de riscos. O importante é que todos participem, pois, eventualmente, já vivenciei isso em algumas empresas, né? Pessoas com anos e anos de casa, conhece o processo de cabo a rabo, sabe exatamente como as coisas acontecem, tem muito a acrescentar, muito a contribuir com esse processo, tá bom? Então, e aí, por último, nós vamos na mitigação do risco, onde nós vamos, então, estabelecer uma sistemática, uma estratégia para decidir o que fazer com esse risco. Se vamos aceitá-lo, se vamos evitar, se vamos atenuar esse risco, se vamos compartilhar esse risco com algum prestador de serviço, com alguma outra empresa. Isso vai ser parte de uma tomada de decisão. É como o Bruno acabou de falar, né? Fundamentalmente, a tomada de decisão, quando é realizada, tomando como base os riscos, certamente a sua tomada de decisão será melhor fundamentada. Eu vou pedir para o Bruno a gentileza de trocar o slide. Muito bem. Como é que nós demonstramos a importância desse risco, se eu tenho que tomar alguma ação ou não? Esse é um quadrante que as normas acabam pedindo para que a gente faça, né, para que a gente tenha, então, uma forma de controle, até para a gente saber qual é a magnitude desse risco. Eventualmente, eu fiz um mapeamento de risco uma vez numa empresa, foi muito interessante, porque acho que foram 17 riscos mapeados, riscos bastante significativos, aliás. Eu me lembro dos números. 1, 2, acho que era 1, 2 e 14 no vermelho. 14 no vermelho, 2 no amarelo e 1 no verde. 1 no verde. Eu olhei, fizemos uma revisão na pontuação, mas era exatamente esse o cenário. Eu chamei o gestor da empresa e perguntei para ele assim, escuta,
quantos incidentes acontecem aqui? Vocês controlam a ocorrência de acidentes, incidentes? Tem segurança do trabalho, acompanha o acidente de trabalho, mas fora isso, a gente não... Como assim? Vírus, vazamento de informação, enfim, gente indo para a concorrência, que pode levar um monte de informações, e muita gente. Ele me falou assim, aconteceu há 3 meses atrás, o nosso gerente nacional de vendas foi para a concorrência. Isso foi péssimo, mas isso não foi o pior, Newton. Eu falei, nossa, quanto tempo ele tinha de empresa? Quase 10 anos de empresa. Conheci o mercado inteiro. Eu falei, puxa vida, realmente deve ter sido muito ruim. Eu falei, sim, foi ruim, mas pior que isso foi que lá ele recebeu carta branca para montar o time, e o que aconteceu? Ele começou a levar um monte de gente aqui na empresa. Então, ele fez um desfalque na empresa. Um desfalque. Essa empresa não tinha processos documentados, né? Estava ainda nesse estágio de tentar, sabe que é importante documentar os processos, mas, enfim, era tudo de conhecimento tácito, as pessoas foram embora. Levou toda a memória, o que aconteceu, o que ia acontecer, porque eles fazem, né, nível gerencial, já começa a ter um cheiro aí para onde a empresa vai, o que vai fazer, né, no segundo semestre, agora, de 2021, para virar o jogo, no primeiro semestre de 2022, com toda certeza. Então, de fato, quando você traz para a mesa para discutir quem são os profissionais chaves da companhia, que na ausência dele, o processo para, ou continua, mas com muita dificuldade, então, vocês vão se deparar com cargos, com funções extremamente relevantes, né? Mas, Newton, eu pensava que análise de risco fazia só com TI. Não, em hipótese alguma. A avaliação de riscos e a gestão deles deve ser realizada olhando tecnologia, processo e pessoas que suportam o negócio, não é? Então, quando nós olhamos para exemplos como esse que o Bruno está mostrando, né, nós temos aí, não dá para ver no detalhe, apenas de uma forma bem assim ilustrativa, esse é um exemplo de um output, de uma avaliação de risco que fizemos, né? Nós temos lá riscos mapeados, de um lado, nós usamos cores, né, para demonstrar, olha, isso aqui está vermelho, isso aqui chama atenção. Então, é importante que a empresa, se ela conseguir caminhar por uma formalização, ter uma política de gestão de riscos, ótimo, porque lá você vai estabelecer, dentre outras coisas, os níveis aceitáveis. O nível vermelho é crítico, você vai dar um nome para ela, é crítico. Muito bem, o que fazer com isso? O nível amarelo, o nível verde, né, que nós vimos no quadrante anterior. Então, o que fazer com riscos da cor vermelha? Olha, é preciso dar atenção. É preciso dar atenção. Quem é o dono desse risco? Todo risco tem um dono. Todo risco, ainda que esse risco se materialize na área de tecnologia, por exemplo, seja oriundo da área de TI, porque existe uma vulnerabilidade, uma falha na área de tecnologia, a repercussão pode ser corporativa. Pode afetar, inclusive, a imagem, a reputação da empresa, né? Estamos falando muito de compliance, de LGPD. Vamos imaginar que os dados pessoais que estão armazenados em uma base de dados de uma empresa, alguém, seja de fora ou de dentro, tem acesso a essa base de dados e comece a comercializar aí fora, né? E se identificado for, que saiu da sua empresa, olha, a sua empresa estará em maus lençóis, né? Processos no PROCON, agora a NPD já está em operação, né? Acho que muitos devem saber sobre isso. Então, a empresa está exposta. Portanto, nós vamos esperar que algum hacker invada a sua empresa, que talvez pessoas que não estejam... o nível de satisfação dela não está bom, o líder também é permissível, não se preocupe em relação a isso, e assim vai, né? Vamos ficar expostos a isso, vamos nos antecipar, trabalhar, identificar, mapear funções críticas, né, onde estão as informações valiosas da companhia, e vamos dar forma, vamos formalizar esse risco, vamos começar a debater, discutir. Não é necessário fazer trabalhos de 4, 5, 6 meses, em hipótese alguma,
né? Aqui está um exemplo, aqui um output, no próximo slide também, da mesma forma. Então, assim, gente, aqui, acho que o Bruno vai fazer algum comentário, mas não importa a atividade da sua empresa, não é isso, Bruno? O risco está presente. Isso é verdade. Isso é verdade, Newton. E completando o que você acabou de expor, na verdade, turma, é importante você não ser omisso. Esse é o recado. Se tem um problema, enfrente-o. Seja numa planilha, seja num documento simples, numa ata de reunião, discuta. Se você se deparou com uma situação que pode gerar um problema, que você sente que pode gerar um problema pela sua experiência, pelo que você já viu anteriormente, converse com as pessoas. Tome decisões em conjunto. Às vezes, é mais importante a forma que você fala sobre as situações do que o conteúdo. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, poxa, eu não sei muito bem como abordar esse tema, aquela pessoa é difícil. Turma, o que eu vou falar aqui, alguns de vocês podem se identificar. Tem pessoas, às vezes, que é melhor você levar um problema de manhã, né? Tem pessoas que funcionam melhor depois do almoço, com a barriga cheia, né? Obviamente, isso daí é tudo experiência. É tudo uma preparação para você falar sobre o problema. Mas não deixe de falar. Não deixe de falar. E, na medida do possível, formalize. Mande um e-mail após a reunião. Prezados, conforme falamos agora há pouco, segue aqui um resumo do que falamos. Tente sempre documentar esse trabalho, porque é muito relevante para que a gente consiga enfrentar isso de uma maneira mais organizada. E às vezes a gente está querendo resolver um problema, acaba criando outro, né? Seja ele financeiro, porque está pagando muito, etc. A LGPD, como bem o Newton mencionou agora, é um exemplo. A lei foi publicada em 18 de setembro do ano passado, a NPD entrou em vigor agora as sanções no começo de agosto, e tem algumas empresas que não se mexeram ainda. Vai esperar até quando? Né? Então é uma situação assim que a gente observa, principalmente em âmbito de investigação, quando as autoridades questionam, etc. Eles sempre querem entender a sua boa-fé. O que você fez para aquilo? É como o nosso colega Marco, que está aqui conosco hoje, que fala da proatividade gerencial. Você tratou o tema, você foi atrás da resolução? Pode não ter sido a melhor resolução, mas você tentou. E aí eu trago aqui alguns exemplos, e aí, Newton, te peço licença, eu vou acabar entrando aqui no discurso para a gente poder falar um pouco sobre os riscos de integridade, de fato, né? Os riscos de compliance. E muitas vezes esses são riscos que as pessoas não sabem muito bem como começar. Bruno, o que é compliance? É uma palavra estrangeira, etc. Na verdade, o que a gente está buscando aqui é uma conduta ética, né? É que a gente consiga, dentro da nossa atividade, ter decisões éticas, comportamentos muito bons relacionados a isso. E aí eu trago, por exemplo, a questão de análise de risco. Antes de você se deparar, muitas vezes, com um problema, você, pela situação que você se encontra, pela indústria que você se posiciona, você, naturalmente, apenas pela tua existência naquela indústria, você já está suscetível a alguns riscos. E, turma, varia muito. O risco de uma indústria farmacêutica não é o mesmo de uma indústria de TI, que não é o mesmo de uma aeroespacial, que é diferente de um problema de varejo. Nossa, óleo e gás, então nem se fala, as regulamentações, as leis, e até mesmo o mercado financeiro, que tem às vezes uma regulamentação muito específica. Então, antes de você começar a mapear o risco, olhar os riscos que você está na sua atividade, observe o que é exigido da sua indústria. Onde você se posiciona? Em que local você é associado? É uma associação de comércio? É uma associação, um sindicato, patronal? Enfim, busque esses lugares representativos da sua atividade para que apenas naquela situação de existência naquela indústria você já consegue identificar boa parte dos seus riscos, pelo menos os riscos legais. E quando a gente fala de compliance, conformidade, são termos muito parecidos, o que a gente fala é uma conformidade legal, é a gente cumprir a lei, né? A gente fala muito de risco, e risco, por que não? Alguns, quando não observados ou não tratados, ele pode gerar um descumprimento à lei. E aí eu trago aqui alguns fatores a serem levados em consideração, né? Um pouco dessa parte da sua operação, qual o local que você opera. Às vezes tem leis municipais, tem situações municipais, às vezes as autoridades são mais atuantes em um município do que em outro. Poxa, será que você trabalha com o governo? Bruno, é ilegal trabalhar com o governo? Muito pelo contrário, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, é preciso sim uma cooperação entre um ente público e um ente privado. Mas observar as regras dessa relação. Às vezes um processo licitatório, às vezes a interação com o ente público precisa ter um pouco de cuidado relacionado a isso. Você utiliza terceiros na sua atividade? Você subcontrata alguém? Você terceiriza alguém? Algum processo? Não tem problema nenhum. Novamente, turma, não tem problema. Mas saiba fazer da forma certa. E observar sempre o seu plano estratégico, né? Poxa, será que todo esse plano que eu estou buscando atingir, essas metas que eu tenho, esses objetivos, será que eu tenho aqui muito claro quais são os alertas, os problemas que eu posso encontrar no caminho? Porque empresário é isso, é resolver problema. Só que você resolve o problema para um fim. E aqui eu trago alguns alertas, né? Como, por exemplo, será que aqui, para estabelecer uma operação naquela cidade, eu vou ter que ter alguma licença especial? E essa licença, será que alguém vai me cobrar uma taxa especial? Que é um alerta de corrupção, né? Será que essa empresa que eu estou contratando para ser minha parceira nesse negócio, ela tem a integridade nas contas dela, né? Será que tem uma questão, por exemplo, de corrupção nesse município? Pô, não sei, às vezes o prefeito foi impeachmentado, ou tem um escândalo de corrupção naquela indústria. Ou seja, pessoal, fique sempre ligado no que acontece no seu entorno para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável. E como que a gente conduz, né? O Newton já falou um pouco sobre a metodologia, sobre colocar todo mundo numa mesa. Eu estou aqui falando, turma, é para tomar decisão, não seja omisso, etc, etc, etc. Mas qual que é a receita de bolo? Pessoal, não tem receita de bolo, né? Eu adoraria ter. O que eu posso dar para vocês é algumas dicas, alguns direcionamentos aí pela nossa experiência prática, né? Então sempre defina o escopo. A gente está falando de quê aqui? É risco de quê? É risco de TI, operacional? Pode falar, Tati. É isso aí, Bruno. Risco em todas as esferas, né? Muito, assim, um bate-papo muito esclarecedor. Só tenho a agradecer aí ao Bruno, ao Newton pelas brilhantes, né, apresentações. Muito obrigada. Você ainda vai fazer algum fechamento? Porque, pelo que eu estou vendo aí, foi muito esclarecedor, porque as perguntas... Vai sim. Está muito claro. Vai sim. Falta 2 minutinhos, Tati, eu já encerro. Vamos lá, estou aqui à disposição. Obrigado. Então, turma, não tem uma receita de bolo, é você entender a sua realidade, tentar trabalhar com ela. Elaborar políticas e procedimentos se necessário, trabalhar em harmonia com o seu planejamento, pedir ajuda, sempre é importante. Isso tudo porque a gente está sujeito a vários riscos, não só de compliance, econômicos, financeiros, de tecnologia, de imagem. Eu não vou passar em cada um deles, até porque a apresentação fica acessível depois, mas é observar que, às vezes, uma questão externa, uma nova lei, impacta no nosso dia a dia. Ou, às vezes, uma mudança de uma área também pode impactar. E tudo isso a gente consegue elaborar dentro de um planejamento da ISO, que, como bem o Newton falou, essas caixinhas foram demonstradas internamente, é como a gente consegue amarrar de forma organizada cada um dos temas. Isso tudo porque a gente vive num país que é considerado um índice alto de corrupção. Porque o Brasil é um país considerado arriscado para fazer negócios. Se o estrangeiro vê a gente assim, imagine a gente. Então é importante que a gente sempre conheça também a nossa realidade, né? É aquela história, ninguém pode falar mal de mim, a não ser eu mesmo, ou na minha casa, né? Se alguém falar mal da minha família, eu vou brigar. Mas se minha família falar mal dela mesma, não tem problema nenhum. É um pouco o que essa pesquisa fala, é a percepção de corrupção no mundo. E tudo isso é combatido principalmente com uma iniciativa que a gente chama Programa de Integridade. Esse Programa de Integridade, ele é defendido pelas autoridades estrangeiras, pelos Estados Unidos, por exemplo, Grã-Bretanha também, e no Brasil, pela CGU. E ele gira em torno de ações de combate a riscos de compliance, de integridade. E aí existem várias atividades englobadas, como, por exemplo, o compromisso da alta direção, a criação de procedimentos, uma abertura de um canal de consultas, a avaliação propriamente de riscos, treinamento, comunicação, gestão dos nossos processos externos, investigação e tratamento dessas não conformidades,
uma série de ações que eu posso definir ela e resumir elas em 3 grandes torres. Uma torre de prevenção, uma torre de detecção, que a gente detecta, encontra, e uma torre de resposta. Então, cada uma delas tem um objetivo. E não tem problema você trabalhar dentro da sua estrutura de forma organizada aos poucos. Pode começar com uma prevenção, entendendo a sua situação, conversando com as pessoas, fazendo um treinamento sobre o tema, atualizando uma cláusula contratual, e para depois avançar para temas um pouco mais específicos desse programa, como a criação de um canal de denúncias, elaboração de um procedimento que a gente consiga identificar algum risco nos nossos parceiros de negócio, até mesmo depois elaborar uma espécie de comitê, uma comissão para tratar esse tipo de tema e de crise. E pessoal, não se engane, a gente não está aqui porque a gente acha essa matéria maravilhosa apenas por isso, mas também porque isso é lei. É onde as autoridades observam, onde tem uma série de leis, inclusive novas, como a nova lei de licitações, que fala muito sobre gestão e tratamento de riscos. E para a gente que trabalha na iniciativa privada, como empresário, tem que ficar bem atento, porque isso gera multas, gera sanções, as autoridades estão muito ligadas em relação a isso, e muitas vezes, quando eles conversam com a gente, eles não querem nos punir, mas eles querem entender. E a melhor forma da gente explicar por que uma situação aconteceu, ou os nossos problemas, é quando a gente tem um trabalho bem estruturado. E não se engane, independente do seu tamanho, do seu número de colaboradores, você pode ser sim notificado ou questionado. Ou porque você presta serviço para uma grande empresa, ou porque você está numa indústria que tem bastante visibilidade. E aqui eu trago, para finalizar, Tati, um caso de uma empresa que foi investigada, mas por ter análise de risco, por ter um programa de integridade, a autoridade aplicou a menor sanção passível na lei. E isso pode ter sido considerado uma ótima decisão, é um grande resultado relacionado à análise de risco. Era isso, Tati, que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Apenas um último recadinho. Lembre-se sempre, gestão de risco, saber os seus problemas, entender onde estão suas fraquezas, é uma ótima coisa. Realmente precisa, às vezes, abrir um pouquinho mão do orgulho e reconhecer que a gente precisa melhorar, mas vale muito a pena, isso faz uma empresa muito forte e a gente sempre toma decisões melhores. Muito obrigado, Tati. E muito obrigado também, professor Nilton, pela parceria de sempre. Maravilha, maravilha. Nossa, muito esclarecedor mesmo. Eu tenho comigo, e compartilho aí contigo, Bruno, acho que você que trouxe aí a mensagem de que gestão de risco existe para apoiar no processo de tomar decisões. E quem não corre risco? Quem não precisa gerenciar risco, né? Todos nós, em todas as esferas aí das nossas vidas. Muito bom mesmo. Podemos seguir? Alguém quer fazer algum registro aí sobre o que ouvimos? Acredito que pelo chat tudo tranquilo, vou seguir. Mas quem ainda quiser despertar aí essa mensagem, essa perguntinha, estamos aqui atentos ao chat também. Vamos reforçar este vídeo com empresas parceiras e clientes do IEL Bahia, no programa de qualificação de fornecedores. Nós abordamos muito essa temática com eles e a questão das normas ISO faz toda a diferença na gestão organizacional. Muito rico mesmo. Assim como gostaríamos de convidar todas as empresas aqui presentes e profissionais liberais, né, que queiram conhecer o Clube IEL de Negócios. O Clube IEL de Negócios é um ambiente online para promover a geração de negócios, troca de experiências, compartilhamento de boas práticas, principalmente entre empresas compradoras e fornecedoras, mas também com uma proposta de geração de negócios, por que não? Entre fornecedoras, entre compradoras. É um ambiente de troca, de aprendizado e sim de geração de negócios. Então, está disponível aí também no nosso chat o e-mail do IEL, da equipe que cuida aí dessa ação do Clube IEL de Negócios. Fiquem aí à vontade também para participar. Obrigada mais uma vez ao Bruno, ao Nilton, obrigada pela presença de todos vocês. Reforço que esta e outras lives ficarão disponíveis no YouTube do IEL Bahia. Também está aí registrado o link, né, para que vocês possam compartilhar
compartilhar com amigos, parceiros, que vocês percebam que a temática pode ser, né, relevante, que pode acrescentar e agregar aí para essas outras empresas. Também informamos que já estão abertas as inscrições para o Prêmio IEL de Carreiras, através do portal ielbahia.com.br/prêmio-IEL. Participem, promover o desenvolvimento, o aprimoramento das carreiras é algo assim que está, né, na veia do IEL, e estamos aqui divulgando e aguardando a participação das empresas, instituições de ensino e candidatos que queiram se aprimorar no processo de gestão da sua própria carreira. Mais uma vez, obrigada, um bom dia aí a todos e até mais.